Então, vamos lá. Bom, como eu disse, então, é um grande prazer, né, estar aqui conversando de biólogo para biólogos, né, nessa semana de comemoração do curso de vocês, né. E o Sidney, então, ele me pediu para que eu apresentasse projetos para vocês, que eu mostrasse a diversidade de projetos que a gente tem com os fungos aqui no nosso laboratório de micologia, né? Mais especificamente no nosso grupo de pesquisa, que é o Mind Funga, né? E não tem como eu não falar de projetos de pesquisa e não chegar um pouco na extensão, né? Ou seja, nos desdobramentos que a gente tem da nossa pesquisa, né? Então, eu vou acabar falando, claro, do contexto dos projetos, de objetivos, projetos iniciados, projetos ainda sendo iniciados, né, projetos já finalizados e iniciando, né, projetos de longo prazo, projetos mais recentes, né. Vou tentar mostrar um pouquinho da diversidade de projetos que a gente tem, de alguns métodos, e aí vamos acabar falando também um pouco sobre resultados e alguns produtos que nós temos nas nossas pesquisas e, por consequência, também nos desdobramentos na extensão. Ok? Então, vamos lá. Bom, basicamente, o nosso grupo, o Mind Funga, o nosso grupo de pesquisa, né, ele tem 3 eixos assim de investigação, né, de pesquisa. Então, nós nos dedicamos principalmente e inicialmente a inventários, a acessar a diversidade de fungos através da taxonomia sistemática, né? Então, a gente procura reconhecer as espécies, reconhecer os táxons que existem em determinados locais, ou seja, acessar a funga de determinados locais, né? Mais recentemente, então, com um acúmulo de informações que a gente vem tendo ao longo dos anos, a gente tem a oportunidade de avançar numa área que eu considero extremamente importante e que deve ser priorizada no Brasil, né? Que é a área da avaliação do status de conservação das espécies, né? Eu acredito que o status de conservação de uma espécie deve ser um atributo, deve ser uma característica nos dias atuais, né? Então, a gente vem, além dos inventários, mais recentemente fazendo a avaliação do status de conservação das espécies, né? E aí a gente também tem, então, alguns estudos, né? Algumas perguntas ecológicas e também, por conta da conservação das espécies, alguns trabalhos que são de monitoramento das espécies, né? Então, a gente definiu algumas espécies e estamos trabalhando com essas espécies, dando uma atenção especial para elas, né? E desenvolvendo, então, pesquisas de médio e mais longo prazo, ok? Bom, então essa aqui, na verdade, é o site do nosso grupo de pesquisa, né? Eu vou, como eu disse, eu vou me ater, pelo pedido do Sidney, mostrar um pouco dos nossos projetos, não vou mostrar todos, mas, assim, aqueles que são principais, assim, vamos dizer, e, obviamente, que não tem como eu não acabar falando dos impactos de alguns desses projetos, né? Como, por exemplo, sobre conservação de fungos no Brasil, sobre programas de ciência cidadã e até algumas coisas sobre publicações que a gente tem, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro projeto que eu gostaria de apresentar para vocês é um projeto que faz parte de um programa nacional de pesquisa que é específico para a Ilha da Trindade, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa ilha, é uma ilha vulcânica que fica praticamente no meio do Atlântico, ela fica na linha do Espírito Santo, da costa, a mais de 1.200 quilômetros de distância, tá? Então, para vocês terem uma ideia, lá só existe uma estação de pesquisa que é mantida pela Marinha Brasileira, né? E com o apoio, então, do CNPq, existe esse programa de pesquisas, existe esse programa de apoio a pesquisas científicas na ilha, né? Então, tem uma série de pesquisas que vem acontecendo lá, né? E a nossa, ela tem o objetivo principal dela, então, na verdade, é acessar a diversidade de fungos que existe na ilha, né? Então, a gente quer conhecer a funga que ocorre naquela ilha, né? Se a gente parar
pensar nesse pequeno pedaço de terra no meio do continente é um verdadeiro laboratório a céu aberto, extremamente interessante do ponto de vista de pesquisas científicas, né? Então, é por isso que existe um programa específico do governo brasileiro para apoiar pesquisadores a realizar as suas pesquisas lá, né? Infelizmente, essa ilha tem um histórico que não é muito... um histórico de degradação, vamos dizer assim, né? Para vocês terem ideia, vocês já ouviram falar do cometa Halley? O cometa Halley recebe esse nome porque ele foi descoberto por um pesquisador que se chama Halley, né? E Halley esteve nessa ilha e levou cabras para a ilha. E as cabras dizimaram a vegetação única, exclusiva, que só existia naquele lugar, né? Hoje lá existem restos de troncos, de galhos, né? Acho que foi na década de 70, se eu não me engano, se eu não estou equivocado, que isso aconteceu, né? Então, tem uma série de problemas, né? Introdução de espécies exóticas, certo? Que são muito complicados e são realidades das ilhas, né? Principalmente essas que estão muito afastadas, certo? Hoje tem uma vegetação que está se desenvolvendo, ela é principalmente dominante por conta desse tipo de xaxinha aqui, que é a Cyathea delgadi, né? E então nós queremos, juntamente com essa equipe aqui, né, sob a coordenação do meu colega Aristóteles Góes Neto, da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente quer caracterizar a diversidade taxonômica e entender um pouquinho dos aspectos ecológicos da funga da ilha de Trindade, certo? Bom, como é que a gente vai fazer isso, né? Num lugar tão remoto assim, né? A gente precisa do apoio da Marinha, obviamente, para chegar lá, né? Então, esse edital, ele já prevê todo o suporte da Marinha, não só para manutenção daquela estação científica que existe lá, mas também para levar os pesquisadores para a ilha, né? Então, lá na ilha, a gente vai ter que levar uma série de equipamentos que já foram comprados, já foram previstos, né, para o tipo de trabalho que a gente quer fazer, certo? Então, lá na ilha, a gente vai fazer coletas de amostras ambientais, ou seja, a gente vai pegar pequenas porções do solo, ou fazer coletas direto do ar, ou até mesmo de tecido vegetal, né, para fazer sequenciamento de DNA dessas amostras e acessar os microbiomas, ou seja, os genomas que existem de fungos presentes nessas amostras, né? Então, são DNAs de esporos de fungos ou de micélio de fungo que a gente vai encontrar nessas amostras, né? E aí, a partir do sequenciamento, a gente vai levar um equipamento específico para fazer o sequenciamento in loco, lá, né, na ilha, né, um mini-ion que fala, tá? A gente vai, a partir da obtenção das sequências de DNA, a gente vai conseguir reconhecer através de metabarcoding, né, quais espécies ou quais táxons ou unidades taxonômicas operacionais existem lá. Vamos poder entender um pouquinho também de quais grupos funcionais, que tipo de fungos que existem, se são decompositores de madeira, se são fungos patógenos, entendem? Se pertencem a grupos de fungos patógenos, entomopatógenos, certo? Então, a gente pretende dar esse tipo de tratamento taxonômico, né, e fazer essa anotação ecológica para reconhecer a funga que existe lá e entender um pouquinho das suas funções nesse ambiente muito particular, tá? Como a pandemia se instalou, quando nós estávamos planejando a viagem para Trindade, então a gente não pôde ir, né? Inclusive, existe uma previsão possível para janeiro de 2022, mas ainda não está confirmada, né? Então, nesse período, o que a gente fez foi uma revisão bem extensiva da literatura, considerando todos os grupos de organismos, tanto de planta como de fungos, como de outros animais, pesquisas. Buscamos a literatura
de todas as pesquisas que existem lá do ambiente terrestre, ambiente aquático, aéreo, enfim, né? Para entender quais os taxons que até hoje foram e são citados como ocorrentes lá, né? Quais espécies são introduzidas, quais são endêmicas, quais existiram e não existem mais, né? Para que a gente tivesse um entendimento prévio do que existe de diversidade de fungos, né? E não existe muita coisa. Isso que eu posso adiantar para vocês. Então, eu tenho certeza que a nossa ida para lá vai ampliar de forma muito significativa o conhecimento sobre os fungos daquele lugar muito particular, né, no meio do oceano. Tá bom? O próximo projeto que eu gostaria de mostrar para vocês, ele também faz parte de um programa do governo, né, de apoio, de financiamento do governo federal, né. Esse programa, na verdade, é o programa mais importante do governo para formação de taxonomistas. O professor de vocês, o Sidney, também aprovou um projeto recentemente no Protax, certo, Sidney? Certo. E então, a gente quer, com esse projeto, na verdade, trabalhar um grupo particular, né, de fungos, macrofungos, que pertence à família Hymenocetaceae, né? E a partir desse trabalho, então, desse projeto, a gente vai trabalhar com alguns complexos taxonômicos, tá? Não sei se você sabe o que significa um complexo taxonômico. Na verdade, são espécies, são linhagens de fungos que a gente considera espécies filogenéticas, mas que são difíceis de serem discriminadas, de serem observadas com a taxonomia tradicional, somente com base na morfologia, né? Ou porque não existe morfologia suficiente para reconhecer as espécies, para discriminá-las, tem muita sobreposição, ou porque os taxons prévios conhecidos desse grupo de fungos têm uma definição muito ampla, né, uma morfologia muito ampla, né, e aí a gente precisa, como taxonomistas, sempre revisitar esses conceitos e resolver esses problemas taxonômicos, tá? Além disso também, né, Hymenocetaceae é um grupo que vem sofrendo alterações bem importantes no seu sistema de classificação, principalmente com relação aos gêneros, né? E nós queremos, então, utilizar umas ferramentas para confirmar ou não essas propostas mais recentes de sistema de classificação filogenética dos gêneros, né? Então, é um projeto que vai da resolução de espécies a gêneros, tá? Dessa família de Hymenocetaceae, né? A gente ficou muito contente de ter sido contemplado nesse programa, que é um programa nacional, né, de apoio à pesquisa, certo? Então, existe uma grande quantidade de pessoas envolvidas, né, nesse projeto, no Protax, desde pós-doutorandos, né, mestrandos, doutorandos, recém-doutores, pessoal da iniciação científica, né, então, da graduação, da pós-graduação, um monte de gente envolvida nesse projeto, que nós estamos começando agora, tá? Então, além das práticas tradicionais, né, de análises morfológicas para reconhecimento das espécies, tanto macro como microscópicas, a gente utiliza uma abordagem integrativa para conhecer as espécies. O que isso significa? Significa que a gente utiliza mais do que uma ferramenta. Nós vamos utilizar mais do que as análises morfológicas, né? A gente procura entender e conhecer as espécies pela sua distribuição, pela sua relação com hospedeiros, né? Ainda mais dentro dessa família que existem muitas espécies que são parasitas de plantas, né? Muitas orelhas de pau que são parasitas de planta, tá? Uma coisa interessante que a gente vai fazer nesse nosso trabalho é tentar inovar no reconhecimento de características morfológicas, nesse caso aqui microscópicas, mas também macroscópicas, que podem ter peso taxonômico para o melhor entendimento das espécies.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, hoje em dia, através da inteligência artificial, né, utilizando especificamente aí o Deep Learning, que é um método de, de, é, 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 de treino, como é que é o nome disso? De ensinar máquinas a reconhecer coisas, né? A gente pode utilizar uma grande quantidade de características, de imagens de macro, fungos, né? De imagens de morfologias macroscópicas e microscópicas, e através desse processamento de muitas camadas, os computadores podem nos ajudar a reconhecer padrões que a gente por si só não reconheceríamos, tá? Ou seja, aí nesses padrões a gente poderia ter informações para poder entender melhor as espécies, né? Então, a ideia é a gente inovar na taxonomia utilizando a inteligência artificial, tá? Obviamente que é uma das nossas ferramentas principais do nosso grupo de pesquisa, a gente vai investir bastante nas análises filogenéticas multiloci. O que é multiloci? Quando a gente utiliza mais do que um marcador genético, tá? Então, a gente já vem fazendo isso, né? E se queremos trabalhar também a nível de gêneros dentro da família, a gente precisa investir em sequenciar várias regiões do DNA para ter informação filogenética mais precisa para reconhecer não só fazer a delimitação das espécies, mas entender a relação entre as espécies, né? Quem é parente de quem, certo? E uma outra análise que a gente vai fazer, a gente vai procurar colocar o tempo nessas filogenias, né? O que significa isso? Para a gente poder reconhecer melhor os gêneros, a gente precisa saber fazer datação, né, nessas filogenias e fazer cortes temporais para poder entender melhor os gêneros, ou seja, quais são os gêneros mais antigos em termos de evolução, né? Quais são as linhagens basais que representam gêneros, certo? Quais gêneros estão mais próximos entre si, tá? Então, são análises que nós utilizamos de forma integrativa para fazer a taxonomia, a sistemática dessa família de fungos, tá? Agora, vindo especificamente para... O primeiro projeto eu falei de um pontinho, né? Era um projeto que é feito tem uma delimitação geográfica, é feito numa ilha, né? Depois eu passei para o Protax, que não respeita delimitação terrestre. Na verdade, a gente vai trabalhar com táxons, né? O objeto de estudo são os táxons, né? E agora, entrando aqui em Santa Catarina, então, eu gostaria de mostrar para vocês um outro projeto bem recente que nós estamos fazendo parte, né? É o estudo de macrofungos do Alto Vale do Itajaí. Na verdade, esse é um dos projetos desse projeto maior, esse projeto Guarda-Chuva, que se chama Biodiversidade do Alto Vale do Itajaí, que é uma organização da Associação Ambientalista Pimentão, com parceria da Unidave e do Horto Florestal, tá? Que, na verdade, com o apoio do Ministério Público, que direciona recurso financeiro de acordos judiciais para projetos ambientais, né, de estudos ambientais, e essa organização está apoiando vários projetos de pesquisa com biodiversidade no Alto Vale, né? E aqui está o Robson, né, que é um dos responsáveis por esse projeto, certo? Mas tem alguns ex-colegas de vocês aqui, de repente vocês até conhecem, né? O Felipe Bittencourt, o Luiz Adriano Funès, né? Que fazem parte da nossa equipe, juntamente com o Marcel, que é doutorando aqui do nosso programa de pós-graduação. Eles estiveram recentemente no Alto Vale, visitando RPPNs, algumas delas em processo de criação, né? E levantaram lá algumas espécies, mas ainda esses dados estão em processamento, tá? Bom, saindo do vale, do Alto Vale, vamos para o topo das montanhas, que é onde
a maior parte da nossa pesquisa, de fato, acontece aqui em Santa Catarina, tá? Você sabe que Santa Catarina tem a região o Aparados da Serra Geral, que é uma região muito bonita, não só do ponto de vista de paisagem, mas também de biodiversidade, né? E é nesses topos de morros que apresentam, que existem ecossistemas muito particulares, né? Como os campos, como a floresta de araucária, e mais especificamente, algo que eu gosto muito e que eu não posso deixar de mencionar, que são as matas nebulares, né? As matas nebulares são verdadeiros pequenos fragmentos de matas que estão distribuídos ao longo dos topos das montanhas, nas encostas dessas montanhas, e dependem exclusivamente de condições muito específicas, e uma delas é a presença das nuvens que traz essa umidade que caracteriza as matinhas nebulares da altitude, né, aqui em Santa Catarina, né? Então percebam que é um ecossistema muito particular, muito sensível, né, muito frágil, de distribuição muito fragmentada, né, numa condição muito específica, né? Então, sua condição natural lhe dá, na verdade, um aspecto de muita sensibilidade, certo? E de muita fragilidade. Só que essa fragilidade, ela aumenta de forma muito exponencial, né? Esses pequenos fragmentos de mata nebular, eles ficam cada vez mais estrangulados pela presença, o plantio de pinos, eucaliptos, né? E do fogo, por exemplo, que acaba chegando inclusive até nas matinhas, muitas vezes entrando nas matas nebulares, né? E essas matas nebulares, elas são incríveis, porque elas hospedam uma fauna, uma flora e uma funga muito particular, né? Então, são ambientes relictuais que foram preservados nos topos das montanhas e muito dependentes de uma condição climática muito específica, né? E altamente ameaçada por conta de espécies invasoras, de plantios, de fogo, da presença do gado, por exemplo. O gado exerce um impacto muito sério nos fragmentos de mata nebular. Por quê? Porque ele pisoteia o subbosque, acaba com o subbosque, e essa regeneração natural é uma grande incógnita, né, para as matas nebulares. Não sabemos como que essas matinhas nebulares vão se regenerar naturalmente, né, por conta desse impacto, certo? Uma outra coisa muito importante, por serem, né, as mudanças do clima podem afetar de uma forma muito drástica também as matas nebulares, né? A gente já sabe, existem alguns estudos que mostram que o extrato de formação das nuvens, essas nuvens que trazem umidade para as matinhas, esse extrato ele pode alterar, né? Se por acaso aumentar 1 ou 2 graus aí a temperatura global, tá? Então, vejam, existem ameaças que são atuais e estão impactando de forma muito significativa um ecossistema já muito frágil, né, por natureza, né? E aqui agora vem, então, um dos trabalhos que é do Luan, que ele é mestrando do nosso programa de pós-graduação aqui em Biologia de Fungos, Algas e Plantas, e ele, na verdade, ele quer entender qual é o risco de colapso dessas florestas nebulares, né? E para ele fazer isso, então, ele vai aplicar os critérios da IUCN, dessa lista vermelha de ecossistemas. A IUCN, na verdade, é um órgão internacional responsável por publicar as listas vermelhas globais, tá? E uma das listas vermelhas globais publicadas pela IUCN é a lista de ecossistemas, né? Então, o Luan escreveu já o projeto, já recebeu o financiamento, uma bolsa, né, pelo UniEdu, que é esse programa de bolsas universitárias de Santa Catarina, tá? E ele quer, então, trabalhar aqui nesses fragmentos de mata, dos aparados da Serra Geral, tá? Com as matinhas nebulares, certo? E exatamente nesse momento, o Luan, ele está mapeando as ameaças, né? Então, o pinos, o gado, o javali, né? Uma ameaça bem importante, o fogo, né? Então, nesse momento, o Luan está
mapeando essas áreas, certo? Esse outro projeto aqui é um projeto antigo, na verdade é o projeto com o qual eu entrei aqui na universidade, na UFSC, desde 2011, a gente vem trabalhando lá no Parque Nacional do São Joaquim, mas foi mais recentemente que nós conseguimos o nosso primeiro financiamento para o projeto, que foi o Universal, tá? Foi em 2016, certo? Mas ele foi implementado só em 2017. Enfim, então, esse projeto tem muitas pessoas que já passaram por ele, já trabalharam com ele, né? Ele é um projeto específico dentro do Parque Nacional de São Joaquim, onde a gente fez os nossos primeiros estudos de diversidade, de reconhecimento de espécies, publicação de espécies novas e tudo mais, né? E, claro, a gente sempre teve o apoio de outros programas, né? Ou seja, esse projeto nosso esteve sempre inserido em projetos maiores, que é o PPBio da Mata Atlântica, né? E o PELD, que é esse programa de estudos de longa duração, especificamente aqui o BISC, tá? Qual é o diferencial desse projeto e como ele nos permite continuar estudando os fungos até hoje, né? Uma das diferenças desse projeto é que foram instaladas e estão instaladas lá no Parque Nacional de São Joaquim módulos de pesquisa. Esses módulos são chamados de RAPELD, né? Então, são formas de acessar a área de forma rápida, mas que te permite fazer estudos de longa duração, porque são parcelas permanentes, né? Então, essas parcelas, elas ficam distantes, assim, na paisagem, 1 quilômetro um do outro, né? E ficam nessas linhas que representam 5 quilômetros, tá? Um módulo é um retângulo como esse, certo? Essas parcelas aqui, então, elas têm em torno de 40 metros de largura por 250 de comprimento, e acabam pegando os campos, vai desde os campos até a formação florestal, né? A floresta araucário e as matinhas nebulares, né? Então, esse módulo é um módulo implementado que desde 2016 a gente vem, desde 2013 a gente vem realizando pesquisas específicas nessas parcelas e que nos permitem, na verdade, responder algumas perguntas ecológicas, né? Então, no primeiro momento, a gente serviu para a gente fazer os inventários, né, levantar as espécies, e depois vem nos permitindo agora acompanhar essas espécies ameaçadas ou até mesmo responder perguntas ecológicas, né, de curta ou longa duração nesses estudos, né? Tá? E, bom, no Parque Nacional do São Joaquim a gente encontrou uma funga muito particular, né? Cheia de espécies raras, de espécies endêmicas, de espécies novas, né? Links biogeográficos, tá? Ou seja, táxons que existem aqui somente existem em outras regiões de altitude da América do Sul, né? Gêneros novos, né? Mas o mais interessante de tudo, o mais triste de tudo, né, é que a gente tem a constatação de que a funga que existe nesses ambientes de altitude, Santa Catarina, ela está ameaçada. Muitas das espécies que nós estudamos já foram classificadas e publicadas na lista vermelha global em uma das categorias de ameaça da IUCN, né, ou seja, estão numa lista vermelha, tá? Eu não vou falar de todas, obviamente, mas eu vou pegar uma especificamente que é a protagonista do nosso outro projeto financiado, né? Na verdade, essa espécie, a Fomitipora nubícola, ela é o principal objeto de estudo desse projeto, que é o primeiro no Brasil com financiamento para estudo do status de conservação de uma espécie de fungo, tá? A gente teve o financiamento aí desse órgão internacional, né, que é específico, que financia projetos de conservação de espécies, tá, que é o de Mohamed Bin Zayed, né, e o projeto é coordenado pelo pós-doc do nosso grupo, o Genivaldo, tá. Com esse projeto, na verdade, a gente quer visitar todas as áreas potenciais de distribuição desse fungo, constatar se, de fato, o fungo ocorre nesses ambientes, certo? Para uma nova análise, para uma nova avaliação do status de conservação dessa espécie,
que está avaliada como vulnerável, né? Está na categoria de vulnerável, né? E a gente também está fazendo um trabalho de genética, né? Então, a gente quer entender a diversidade genética para, quem sabe, aí no futuro, sugerir áreas prioritárias para a conservação da espécie desse fungo, tá? Que está ameaçado de extinção. Ok? Também lá no Parque Nacional de São Joaquim e nesse novo projeto PELD que nós aprovamos recentemente, né, onde existem vários outros grupos de pesquisas envolvidos, né, tem pessoal trabalhando com anfíbios, com aves, com plantas, enfim, com felinos, né? O Sidney também está envolvido no PELD também, né, Sidney, com os glomeromicota lá, está utilizando a estrutura que nós temos lá implementada nessas parcelas permanentes, né? E aqui, mais especificamente, o Kelmer e a Edilene, que são os bolsistas PIBIC desse projeto, eles querem investigar a funga frente a efeitos de manejo tradicional lá no Parque Nacional de São Joaquim, tá? Não sei se você sabe, mas os campos de altitude são formações muito ameaçadas e de certa forma, negligenciadas, né, em termos de conhecimento, né? E a funga que existe nesses ambientes, ela também é muito pouco conhecida e, por consequência, também é negligenciada, certo? Na verdade, existe um histórico de uso dessas áreas, ou seja, um manejo nessas áreas. Você deve ter ouvido falar que tem pastejo para manutenção dos campos naturais, tem o uso do fogo para manutenção dos campos, né? E que são práticas tradicionais utilizadas, que não se conhece direito qual é o impacto, né? E nem se sabe direito o quão controverso pode ser esse tipo de manejo dos campos, certo? Então, através desse projeto, a gente quer entender o impacto do fogo, principalmente, na funga do solo dos campos, lá no Parque Nacional de São Joaquim. De que forma que a gente vai fazer isso, tá? A gente está numa fase de implementação de parcelas, onde vão ser realizados um experimento com fogo, tá? Então, na hora que essas parcelas, essas áreas específicas estiverem definidas, a gente vai lá no campo, vamos coletar amostras ambientais, ou seja, a gente vai coletar pequenas porções de solo dessas áreas onde vai acontecer o experimento, né? Vamos proceder com a extração do DNA dessas amostras, extração direto do solo, né? Tudo que tiver de DNA a gente vai extrair, a gente vai amplificar regiões específicas que nos permitem acessar a diversidade de fungos, vamos fazer o sequenciamento e através do metabarcoding a gente vai reconhecer os táxons que existem nessas amostras, certo? Então, a gente vai fazer isso pré-aplicação do fogo e depois de aplicar o fogo também, tá? Então, o experimento é exatamente isso. O experimento é definir áreas, aplicar o fogo e ver como que a diversidade do microbioma do solo, né, responde a, a esse efeito, né, induzido que é o fogo, tá? Então, isso vai nos permitir realizar esse tipo de estudo ecológico, né, além de caracterizar a comunidade de fungos que existe, né, naquele ambiente e como que ela reage ao fogo, tá? Então, um trabalho que a gente vem fazendo e que acho que logo, logo vamos ter resultados, tá? Bom, aqui eu quero falar agora de um outro projeto, que é o projeto que foi financiado pela FAPESC, pelo CNPq. Ele faz parte do PRONEM, que é um programa de apoio a núcleos emergentes aqui do estado de Santa Catarina, tá? E é um trabalho onde nós saímos do Parque Nacional de São Joaquim e estamos amostrando em ecossistemas de altitude em todo essa região de cadeias, né,
essa região de cadeias montanhosas que existe em Santa Catarina, né? Que vai desde dos aparados da Serra Geral, né, até o Quiriri, certo? Passando, inclusive, pelo Parque Nacional São Joaquim, ou seja, a Serra Catarinense aqui mais conhecida, né? O que a gente está fazendo nesse trabalho? Além de levantar as espécies de macrofungos, de coletar as espécies de macrofungos, a gente está coletando informação para entender melhor as espécies que estão ameaçadas de extinção, principalmente das matas nebulares, certo? E a gente também, com esse projeto, procura inovar na identificação das espécies, certo? Ou seja, a gente vai também utilizar nesse projeto, estamos utilizando esse projeto, inteligência artificial para reconhecimento de espécies, tá? Então, aqui estão os dois bolsistas, né, o Mahatma e o Thiago, os dois mestrandos, né, que são as engrenagens principais desse projeto, mas também tem a participação muito forte do professor Emerson Gumboski, que é lá da Univille, né, que trabalha com líquens, é o nosso especialista em líquens, né, e até o momento a gente tem mais de 1.200 coletas, né, não visitamos todas as áreas ainda, estamos visitando aos poucos, né, a pandemia, na verdade, atrapalhou um pouco, mas a gente está indo a campo, já temos mais de 500 espécies reconhecidas, né, só de macrofungos, sem falar dos líquens, tá? E esse trabalho deu suporte para a gente publicar na lista vermelha global 23 espécies que ocorrem no território catarinense, tá? 23 espécies, certo? Também, para esse lado da conservação dos fungos no Brasil, né, esse projeto nos permitiu, foi organizado, na verdade, no âmbito desse projeto, o primeiro simpósio em diversidade e conservação de fungos em matas nebulares, né? Foram 2 dias, onde nós recebemos mais de 20 palestrantes de diferentes partes do mundo, porque você sabe, matas nebulares existem em todo o mundo, né? E foi super enriquecedor. E a gente teve uma sessão específica para conservação de fungos, né, de palestras, né? Tivemos mais de 2.000 participantes, né, como audiência. E pré-simpósio também a gente ofereceu um curso, que é para aplicação dos critérios da IUCN, né, para quem tivesse interessado, certo? E agora está acontecendo, nesse momento, né, desse mês até final de outubro, o primeiro workshop brasileiro de avaliação de espécies de fungos para a lista vermelha global da IUCN. Tá? Então, é uma organização do nosso grupo de pesquisa, né, que tem o apoio no âmbito desse projeto principalmente, mas que reúne especialistas em taxonomia de macrofungos de várias partes do Brasil. Tá? Então, é algo muito importante, né? Esse projeto ele vem ajudando a criar uma nova geração para ser discutido conservação de fungos no Brasil. Tá? E uma outra parte muito importante desse trabalho, que é desenvolvida pelo Mahatma, né? O Thiago, então, ele fica responsável mais com a parte de diversidade e entendimento das espécies ameaçadas, e o Mahatma, ele fica mais com a parte da digitalização dos dados, né? O Mahatma, ele desenvolveu um aplicativo, e esse aplicativo, na verdade, está nos ajudando a implementar o primeiro programa de ciência cidadã com fungos do Brasil. Tá? O que significa isso? Significa que em todas as nossas áreas de amostragem, nós estamos cadastrando pessoas, cidadãos voluntários, para que nos auxiliem a acessar a diversidade de fungos, utilizando esse aplicativo. De que forma? As pessoas, por exemplo, guias de turismo, condutores de turismo, proprietários de RPPN, ou pessoas que vivem nesses ambientes onde nós fazemos a nossa pesquisa tradicional, né? Estão lá agora, nesse momento, com os seus celulares, tirando fotografias de fungos, de cogumelos, orelhas de pau, e com dados associados, tipo de substrato, né, onde que foi encontrado o fungo. Então,
estão enviando esses dados através do seu celular para a gente, para uma base de dados que nós temos, né? E a pergunta da dissertação do Mahatma, na verdade, através desse programa de ciência cidadã, né, é tentar entender o quão complementar é o acesso à diversidade, ao conhecimento da diversidade de fungos, de um programa de ciência cidadã ao método tradicional, que é dos taxonomistas. Você sabe, nós taxonomistas, a gente acaba visitando uma área uma vez só, traz um monte de amostras e acaba ficando um ano no laboratório estudando tudo mais. Mas as pessoas que vivem lá, né, têm a oportunidade de registrar as espécies de fungos que existem lá e mandar para os cientistas, né? Então, ciência cidadã é isso, é quando a sociedade faz parte da construção do conhecimento, né? Então, é algo extremamente importante que eu vejo necessário para o momento atual que a gente vive, né? Que é de reconhecimento da biodiversidade, porque a gente sabe, né? Existem muitas espécies que estão ameaçadas e muitas delas, inclusive, vão se extinguir antes mesmo que a gente conheça, né? Esse é o momento que a gente vive no nosso planeta, tá? Então, esse é um projeto muito importante do nosso grupo de pesquisa, certo? E associado a esse projeto, nós estamos montando uma base de imagens muito grande, com mais de 500 espécies já, que são imagens do nosso grupo de pesquisa, desse projeto, de outros projetos, certo? São imagens que vêm também do Programa de Ciência Cidadã, são imagens também que vêm de outros especialistas em taxonomia do Brasil, certo? Então, com essa base de dados, de imagens, a gente pretende treinar uma rede neural convolucional, tá? Que ela aprenda a reconhecer espécies a partir de imagens, certo? Então, isso é o emprego da inteligência artificial no acesso à diversidade de fungos, que nesse momento está acontecendo, né, aqui em Santa Catarina, mas muito provavelmente em pouco tempo vai se expandir, certo? Então, a gente logo vai ter um aplicativo, né? Claro, a gente precisa aí do apoio de um setor muito importante da nossa universidade, que são colegas da informática, da computação, que estão nos ajudando a desenvolver esse aplicativo, né? Mas esse aplicativo, ele vai sugerir nomes de espécies de fungos para as pessoas. Você vai ter esse aplicativo no seu celular, você vai tirar uma fotografia do fungo e você vai receber um nome, uma sugestão de um nome, ou uma lista com um percentual de possibilidades. Por isso que são sugestões de nome, né? Tá? Gente, a Fernanda Cárcer também é egressa aí da FURB, né? Na verdade, a gente tem muitas pessoas envolvidas nesse projeto, mas a Fernanda é uma das pioneiras e eu coloquei a fotinho dela, tá? Como eu vejo a importância do desenvolvimento desse tipo de aplicativo, né? Imagine como expedições de campo, né? Cursos de micologia ou cursos de biologia, saídas de campo vão ficar muito mais enriquecedoras. Imagine como guias de campo, condutores de turismo vão se qualificar tendo esse aplicativo no seu celular. Vão poder falar para os seus alunos, vão poder falar para as pessoas que estão conduzindo o que é esse fungo, que fazem parte desse tipo de projeto, né? Eu acho que é uma coisa, é uma tendência, é algo que a gente precisa fazer no nosso país. E isso vai começar aqui em Santa Catarina, né? Uma outra forma de aplicabilidade desse aplicativo, né, desse sistema de reconhecimento de espécies, é dentro das salas de aula, né? Então, eu acho que, imaginem uma escola pode fazer um projeto utilizando essa nossa ferramenta, esse nosso aplicativo, de reconhecimento da funga urbana que existe em Blumenau, né? Ou seja, eu estou falando de acesso à diversidade, mas é uma ferramenta altamente didática, pedagógica. Um professor pode trabalhar em sala de aula conceitos de biodiversidade, de diversidade, sobre a própria biologia dos fungos, sobre riqueza,
sobre taxonomia, sobre abundância, frequência, enfim, uma série de possibilidades de aplicação dos conhecimentos utilizando uma ferramenta como essa, né? De uma forma muito inovadora, certo? Ok? E para finalizar, eu não sei quanto tempo que eu estou, mas já são 7h30. Eu gostaria só de mostrar para vocês esse produto, né? Que é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito pesquisa e de trabalhar com a extensão, né, dentro da universidade e fora da universidade, né, que foi a publicação desse livro infantil, que agora nessa semana, inclusive, nós lançamos as versões em inglês, alemão e espanhol. Logo, logo teremos a italiano e em francês também para divulgar, né? Esse é um livro infantil que foi publicado pelo nosso grupo de pesquisa, mas ele vai além de ser um livro infantil. É, na verdade, um material paradidático. Ele surgiu, na verdade, dessa forma, né? Como um trabalho, como a nossa necessidade de mostrar pesquisas, nossas descobertas dentro do Parque Nacional de São Joaquim para a comunidade do entorno. De que modo que a gente fez isso? A gente trabalhou com professores, com estudantes, principalmente lá da cidade de Urubici, né? E com o apoio da SBPC e de projetos financiados pela FAPESP, NPq, CAPES, a gente teve a oportunidade de publicar na versão impressa, né, esse livro, né? E também de disponibilizar de forma gratuita, inclusive durante a pandemia, as versões eletrônicas, tá? Então, vocês podem entrar lá no nosso projeto e acessar esses livros, tá? E eu queria, na verdade, me encerrar minha fala mostrando um vídeo para vocês desse projeto, que fala muito melhor do que eu, né? É um vídeo de divulgação desse nosso projeto, tá? Então, antes de eu projetar esse vídeo, eu só queria agradecer a equipe toda do Mind Funga, né? São muitas pessoas envolvidas no nosso laboratório, no nosso grupo de pesquisa, e tudo que eu mostrei para vocês, na verdade, são produtos, são esforços da reunião dessas pessoas, né? Então, muito obrigado aos meus colegas do Mind Funga e muito obrigado a vocês que me escutaram nessa noite, tá? Como eu disse, foi um grande prazer fazer parte da semana acadêmica da biologia, do curso de biologia aí da FURB, tá? Então, se eu